Agora vamos falar um pouquinho sobre o coeficiente angular, né? O que é ele dentro aí da equação geral da reta? O que ele significa? Coeficiente angular ou declividade de uma reta R é o número real, que a gente está chamando aqui de m, definido por m igual a tangente de um ângulo aqui que a gente está chamando de um ângulo alfa. Mas que ângulo é esse? É a medida do ângulo de inclinação de R, ou seja, é o ângulo formado. E como a gente pode calcular esse coeficiente angular a partir de dois pontos, né? Antes da gente ver isso, vamos ver um pouquinho, relembrar um pouquinho do Teorema de Tales. O Teorema de Tales, ele nos diz o quê? Se a gente tem duas retas transversais, como aqui na figura, e cortando essas retas transversais, a gente tem aqui retas que são paralelas entre si, os segmentos aqui formados, eles são proporcionais. Ora, o segmento AB, ele vai estar para o segmento A' e B', assim como o segmento BC vai estar para o segmento B' e C'. E até um pouco mais do que isso. Uma transversal T, né, a gente viu ali no Teorema de Tales duas, mas agora se a gente pegar apenas uma, e ela for cortada por duas retas paralelas, os ângulos, né, que elas vão gerar, a gente chama de ângulos correspondentes. Ou seja, aqui temos nessa figura duas retas paralelas cortadas por uma transversal, que a gente está chamando de T, e aqui ó, o ângulo formado por essa transversal e essa primeira reta paralela, que está sendo chamado de alfa, e esse ângulo aqui em cima, formada por essa segunda reta paralela a essa T, chamada de alfa 1, a gente diz que eles são correspondentes e mais, que eles têm a mesma medida. Por que isso nos interessa, né? Vamos ver aqui um pouquinho na prática. Temos como exemplo essa reta, que a gente estaria chamando ela de reta R, por exemplo, aqui em vermelho, e a gente tem aqui sobre ela dois pontos, que é o ponto A e o ponto B. O ponto A, o valor de x dele é 5, e o valor de y dele também é 5. Já no ponto B, o valor de x dele é 2, e o y dele também vale 2. Foram valores aqui aleatórios, tá? Isso não importa. Mas aqui percebam que o ângulo formado pela essa reta e o eixo x vale 45 graus. E mais, se a gente constrói um triângulo aqui, quem é esse triângulo? Essa reta que está passando, aqui no caso uma reta G, que está passando pelo ponto B, cortando aqui o eixo x, e essa reta que passa por esses dois pontos, B e C, é paralela ao eixo y, a mesma coisa acontece com a reta H, que passa pelo ponto A e pelo ponto D aqui sobre o eixo x. Essa reta também é paralela ao eixo y. E observem, são duas retas paralelas cortadas por uma transversal, que é essa reta que a gente batizou de reta R. Aí, então, vale o que a gente acabou de ver. O ângulo formado aqui, que é esse ângulo alfa de 45 graus, ele é igual ao ângulo beta aqui em cima, que também é 45 graus, porque são ângulos correspondentes. E aí, o que a gente tem a mais? São ângulos correspondentes. Além disso, se a gente olhar para o triângulo aqui, F, D e A, ele tem um ângulo de 90 graus. Olhando para o triângulo A, B e E, aqui no vértice E, temos também um ângulo de 90 graus. Então, são o quê? Triângulos semelhantes. Esse triângulozão grandão, A, F e D, e o triângulozinho pequeno, A, B e F, são ângulos semelhantes. Triângulos semelhantes, perdão. Se são triângulos semelhantes, a gente também pode falar de proporcionalidade, né? Os segmentos que formam, né, os lados desses triângulos, eles são proporcionais. E aí, o que a gente tem é como que a gente pode calcular a tangente, né, de qualquer um desses triângulos, do maior ou do menor. Bem, a tangente de um ângulo qualquer é o quê?
é o cateto oposto, né? Abreviando, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olhando para o triângulo maior, quem é o cateto oposto? É o segmento AD, né? Se a gente calcula a distância de A até D, a gente vai obter esse valor que corresponde ao cateto oposto. Quem é o cateto adjacente, lembrando isso em relação ao ângulo alfa de 45 graus, é o segmento FD ou DF, né? Calculando a distância entre eles, a gente também consegue encontrar esse valor aqui que corresponde a esse comprimento. Então, a partir disso, a gente consegue calcular a nossa tangente, né, desse ângulo. O mesmo é super válido para esse triângulozinho aqui pequeno. A gente também pode calcular essa tangente por meio do cateto oposto, que é o segmento AF, sobre o cateto adjacente, que é o segmento EB, tá? E se a gente olhar para esse triângulozinho aqui pequeno também, ele é super válido, é o mesmo procedimento. Então, são triângulos semelhantes, né, proporcionais, e essa é a maneira como a gente faz para calcular a tangente desses ângulos aqui, que possuem a mesma medida, certo? Então, sendo assim, a gente viu um exemplo, né, e generalizando esse exemplo que a gente viu ali com 3 triângulos semelhantes, né, mas pegando apenas um deles, a tangente desse ângulo, estamos chamando aqui de ângulo alfa. Se a gente pegar aqui um triângulozinho qualquer ABC, e esse ângulo ele está entre 0 e 90 graus. Então, a gente vai calcular a distância desses pontos, né, do ponto B ao ponto C, nesse caso, do ponto A ao ponto C também. E o mesmo acontece se esse ângulo alfa estiver entre 90 e 180 graus. O procedimento é o mesmo, tá? Então, aqui está representada a tangente de 180 menos alfa, que aí vai ser o que a gente está procurando, certo? Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo. Desculpem, eu estou mandando ele apenas agora. Bem, eu sou extremamente nova nessa área de fazer vídeo, de editar, então acabei me enganchando um pouco. Então, perdão, e fiquem atentos porque eu vou mandar listinha de exercício, tá, para vocês praticarem sobre esse conteúdo agora. Então, é isso. Espero que todos estejam bem, que fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!